Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20. O versículo 25 a seguir diz assim: Então Jesus os chamou e lhes disse: Vós sabeis que os governantes das nações são seus senhores, e seus oficiais exercem a autoridade sobre elas. Não deve ser assim entre vós, mas quem entre vós deseja ser o maior, que seja o vosso servo. E quem entre vós deseja ser o primeiro, seja vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate por muitos. Servindo com amor, vocês podem repetir isso? O contexto desse texto é quando uma mãe se prostra diante de Jesus e faz um pedido um pouco estranho. Estranho porque ela se prostra publicamente no versículo 20. E o texto diz que ao se prostrar-se, ela está numa postura de adoração. E parece que ela vai adorar, mas ela vai pedir. Prostrada, ela diz: Senhor, decreta que no seu reino os meus 2 filhos, um se assentará à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Vós não sabeis o que pedis. Porque se é uma mulher que pede e Jesus responde vós no plural, é porque ela não pede sozinha. Ela está ali pela influência dos filhos. Senhor, coloca um filho meu à sua direita, outro filho meu à sua esquerda. Jesus já responde mostrando a intenção dos 3. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis beber o cálice que eu beberei? Vocês poderão serem batizados no batismo em que eu sou batizado. Jesus passou pelo batismo nas águas em Mateus capítulo 3 para ser o exemplo para nós. Jesus agora está falando sobre o batismo na morte. Ele se submeteria a uma morte e ele chama isso de batismo, pois ele desceria à sepultura. Vocês poderão ser batizados e beber do mesmo cálice que eu bebo. Ele está antecipando a mensagem da cruz, a mensagem do seu sofrimento. Ele já está anunciando que os discípulos sofreriam, como Jesus sofrerá, a partir de Mateus 20. Quando Jesus afirma isso, eles respondem: nós podemos sim beber, porque eles estão pensando no cálice do Salmo 23, que era um cálice de recompensa, de serviço. Mas o salmista Davi também falou sobre o cálice do juízo de Deus. E esse cálice, Jesus beberia, assumindo o juízo de todos os homens. Se o juízo sobre toda a humanidade seria a morte, Jesus recebeu esse juízo em nosso lugar. Esse é o cálice que, numa linguagem figurada, Jesus se refere. No versículo 23, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Por que que os 10 ficaram indignados? Versículo 24. Por que que eles ficaram indignados com os 2, Tiago, João, que estão pedindo o trono para Jesus? Porque eles queriam a mesma coisa, só que os 2 pediram primeiro. É como se quem está na fila pede logo, recebe logo. Se eles pediram antes de nós, eles vão receber antes de nós. Ou seja, todo mundo queria um trono do lado esquerdo ou do lado direito de Jesus. Só que perceba como o ensino de Jesus era progressivo. Se lermos Mateus capítulo 25, versículo 34, Mateus 25, 34, olha o que Jesus vai ensinar num contexto escatológico. Olha a posição que eles estavam pedindo sem mesmo saber.
Jesus, o Rei, dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Nesse tempo, Jesus está falando sobre o julgamento das nações. Versículo 41. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o adversário e seus anjos. Eles chegam diante de Jesus e dizem: Senhor, eu quero o lugar esquerdo. E o outro disse: eu quero o trono no lado direito. Isso em Mateus 20. Imagine chegando em Mateus 25 e Jesus dizendo: o lado direito, o lado esquerdo é dos bodes e o lado direito é das ovelhas. Imagine os dois irmãos, um olhando para o outro, dizendo: tu ainda quer ficar do lado esquerdo? Ou seja, eles estavam pedindo aquilo sobre o qual eles não haviam meditado. Por isso que Tiago diz que nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos aquilo que estamos pedindo. Imagine se Jesus respondesse todas as suas orações. Eles estão pedindo um trono à esquerda, e o lado esquerdo seria, na linguagem figurativa, o lado onde os ímpios estarão no julgamento das nações. Óbvio que Jesus tem trono para cada um dos seus servos, mas eles estão querendo determinar a posição. E quem tem coração de servo não determina a melhor posição. Quem tem um coração de servo não determina a posição de destaque, como se através daquela posição o seu serviço seria melhor aproveitado. Então são 12 discípulos. Se vai dar o lado esquerdo e o direito para 2 dentre eles, que os 10 se explodam. O que importa é nós. Entenda que Jesus não responde oração baseada em sentimentalismo. É uma mamãe que está orando. Então, como é mamãe que está olhando, ajudando os 2 marmanjos, Jesus diria: olha, mamãe que está orando. Se depender de mãe, irmão, cada jovem aqui é o melhor aqui. Mas Jesus não responde oração por mero sentimentalismo. Segundo lugar, você percebe que eles estão orando por disputa. Quem pede primeiro recebe primeiro, porque a fila anda. Se você não aí agora imagine esses caras com pensamento coach, que tem o seu lugar, mas não na teologia. Imagine esses caras com pensamento coach. Oportunidade é para ser aproveitada. Se não for oportunidade aproveitada, ela é perdida. Agarra logo, senão outro vem e toma a bênção no teu lugar. Então eles vão e tomam logo a bênção dos outros. E os outros parece que estão corretos. Que raiva. Os caras estão de joelho pedindo honra. Né, mano? Os caras de joelho pedindo o trono para Jesus. Como é que faz um negócio desse? Parece que os 10 estão certos. Por quê? Porque Jesus acabou de falar de cruz, meu Deus do céu. E os camaradas vêm e pedem trono. Aí os 10 irados, com raiva, você diz: eu concordo com os 10 que estão irados com os 2 que estão pedindo o trono no contexto de cruz. Mas você vê pelo contexto, versículo 25, que Jesus chamou a todos. Por favor, diga todos. Por que ele não chamou só os 2? Por que ele chamou a todos? Para corrigi-los. Porque todos tinham o mesmo pensamento. Todos queriam tronos. Só estavam com raiva dos 2 que pediram o trono antes deles. Então Jesus chama todos no versículo 25 e diz: vós sabeis que os governantes das nações são seus senhores, e seus oficiais exercem a autoridade sobre as nações. Por que eles estavam pedindo trono de honra, cadeira grande, destaque, título, glória? Porque eles estavam se comparando com as outras nações. Esse foi o problema de Israel no Antigo Testamento, quando desejaram um rei. Agora esse é o problema dos discípulos, pois eles estão comparando o ministério de Jesus com o estilo romano de governar. O maior é o maior que manda nos menores. E nós queremos ser os maiores, fazer parte do grupo dos maiores para mandar nos menores. Se a gente, nós 2, tem a cadeira de primeiro-ministro e segundo-ministro, mandaremos nos outros. Aí Jesus diz: as nações governam assim. Os governadores
dominam e exercem a autoridade sobre as nações. Se vocês assistiu Gladiador, você viu como Roma dominava as nações. Se você já assistiu Ben-Hur, aparece Jesus esporadicamente nesse filme, mostrando o domínio romano sobre Israel. Israel estava debaixo do domínio romano. E eles, ao invés de se submeterem ao estilo de ministério de Jesus, eles estavam querendo viver um tipo de ministério romano. Então Jesus fala, a partir do que eles sabem. Vocês sabem que os romanos governam assim. Agora, versículo 26, ele diz, entre vocês, o núcleo de discípulos, que é a base da igreja, entre vocês não deve ser assim. Por quê? Porque quem entre vós deseja ser o maior, me ajuda de novo e diga, deseja. Está lá, ó, quem quiser tornar-se. Jesus não diz que você não pode desejar crescer. Jesus não anula no homem, na mulher. Quando eu falo homem aqui, irmão, eu estou usando a linguagem bíblica de humano, ser humano. Que hoje em algumas pregações fala homem, algumas irmãs saem com esse espírito feminista da igreja. Só falou homem, não falou mulher. Eu estou usando o termo bíblico, humanidade. Então, Jesus colocou isso no ser humano, desejo de grandeza. Não venha com essa não, eu não, mentira, todo mundo tem. Nós fomos formados conforme a imagem e semelhança dele. E ele lidera, ele governa, ele é sábio. Fomos colocados na terra para administrar, para crescer, para plantar e colher, para multiplicar o que ele nos tem confiado. Lembra que toda criança sempre deseja crescer, ficar mais forte, ser adulto. Você quer crescer na escola, você quer crescer no trabalho. Se você é ministro, você quer crescer no ministério. Isso é normal. Isso é bom. A questão é que Jesus vai equilibrar isso. Jesus vai pegar todo esse desejo de crescimento, todo esse desejo de desenvolvimento e colocar aos pés da cruz. Então, para que você quer crescer? Para que você deseja prosperar? Para que você quer trabalhar, investir e até alcançar riquezas? Para quê? É para cantar que me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender? É para cantar que a roda girou e agora eu estou em cima e quem me humilhou ficou para baixo, ficou para trás? Para quê? Você pensa em sustentar missionário? Você pensa em aumentar a sua oferta? Você pensa em ajudar a abrir congregações? Para que você quer prosperar? Para que você quer crescer? Os momentos que eu mais tive desejo de crescer na compreensão da palavra era ouvindo pregação ruim, falsas interpretações bíblicas. Eu disse, eu preciso estudar para eu não ficar nesse nível. E eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou crescer. Morei só em Brasília e ficava de meia-noite às 4 de joelho, orando e lendo Bíblia. Ganhava minhas ofertas final de semana e durante o meio de semana estudava. Comprava livro na livraria Rocha Eterna, pagava toda segunda. Livro que se leria um mês, eu lia numa semana. Desejoso, crescendo no conhecimento da palavra. Então, Jesus não anula o desejo de crescimento, ele equilibra. E ele pergunta, para quê? Qual o propósito? Então veja o que ele diz, entre vocês, quem deseja ser o maior, que seja o servo. Quem deseja se destacar, que tenha disposição para servir sua igreja. Sempre tem pregadores itinerantes me escutando. E se tem uma coisa nos itinerantes que me estressa, e eu sou itinerante também, é quando eles colocam lá no Instagram, agendas abertas. Fecha. Por que eu digo isso? O que me estressa não é o fato de dizer que a agenda está aberta, ligue para mim e me leve na sua igreja. É quando você pergunta
ao pastor da igreja local. O que ele faz na igreja? Quem está me ouvindo, fala amém. O que ele faz na igreja? Por quê? Porque quer ser uma bênção para o mundo, mas não consegue ser uma bênção na sua igreja local. O que você aprende em alguma igreja maior que você se interessa em compartilhar com a sua igreja local? O que você aprende em outros livros teológicos que você coopera na escola dominical da sua igreja local? Pela primeira vez eu vou falar isso. Saiu na frente do Israel. Ainda bem que ele não está aqui para não ficar soberbo. Deus sabe o que faz. O Israel é cantor, a esposa é uma grande pregadora. Eles viajam, grande pregadora na palavra, porque ela é menor que eu, acredite. E a mulher prega demais, viaja muito. Mas no dia de ceia, reunião de obreiro, e a quarta que a minha esposa dirige e eu prego, o Israel chega antes que todos, para ligar o som, para afinar os instrumentos e cantar os hinos da harpa. Deus os tem prosperado, porque tem um compromisso local na sua igreja. Para que ser servo lá fora, se você não consegue ser um servo interno? Às vezes eu chego da Europa, chego dos Estados Unidos, chego da África, e vou falar para Luana, eu preguei para 20 mil pessoas. Eita, Luana vai ficar feliz quando eu mostrar a foto da multidão. Olha para mim, gente. Rapaz, o livro acabou, me levei 1000 livros, não deu na primeira noite, acabou. Eita, Luana vai ficar feliz, vai querer ir pro shopping. Quando abre o portão, oh meu bem, seja bem-vindo, me ajuda, leva o lixo lá fora para mim. E eu que acabei de voar num voo internacional, preguei nos Estados Unidos. Chega em casa, tem que levar lixo para fora, irmão. Limpar catarro da Esther. Tirar piolho da Eliseu Filho. O que adianta? Servirmos fora, sem ter disponibilidade para servirmos dentro. Então, se você quiser entre vós ser o maior, que seja servo. Quem dentre vós deseja ser o primeiro, que seja servo. Qual é o modelo? Pergunta para mim, qual é o modelo? A galeria dá para fazer melhor. Qual é o modelo? Jesus fala, tal qual o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido. Ou seja, vocês estão olhando para Roma. Tira o olho de Roma e coloca os olhos em mim. Vocês estão aprendendo com os imperadores romanos. Aprendam comigo. Aí eu pergunto para você, e não é pergunta retórica não, irmão. Eu quero resposta. Jesus é grande? Poderoso? Excelso? Maravilhoso? Mas veio para... Ele não anulou a grandeza. Quando disseram assim, tu é o rei, ele diz, e tu dizes. Quando foram prendê-lo em João 18, quem é Jesus aqui? Ele disse, sou eu. O que aconteceu? Todos caíram por terra. Não é anular o desejo de grandeza, é equilibrar. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu só estava na introdução. Sejam como o Filho do Homem que não veio para ser servido. Você pode ser servido, mas essa não é sua missão. Eu cheguei aqui, me receberam e me acompanharam, e eu entrei parecendo uma pessoa importante. Aí eu recebi uma água lá no corredor, eu cheguei e já tinha outra água. Aí o pastor me chamou e colocou vocês de pé, e vocês ficaram de pé. Até parece que eu sou chique. Agora eu poderia dizer, não me acompanha não, irmão. Aí o diácono vai dizer, eu só queria te acompanhar, pastor. Aí o irmão vai me dar água. Não, varão, não precisa me servir água não. Eu pego. O que seria isso da minha parte? Orgulho? Soberba? O texto não está me dizendo para eu não ser servido. O texto está me dizendo que meu propósito maior é servir. E agora, quem está sentado? Você. E quem está em pé? Eu. E quando tu vai num restaurante, quem senta? O cliente. E quem fica em pé? O garçom. Então, para que eu me ensoberbecer porque estou pregando?
O fato de eu estar em pé e você sentado me escutando é a prova de que eu estou aqui para te servir. E você servir a Jesus, dando glória a Ele, agradecendo a Ele pela palavra que Ele traz ao seu coração. Pastor, eu quero ser esse servo aí do banner que estava aqui, o do banner, aquele negócio cheio de foto. Olha lá, ó. Pastor, eu quero estar servindo com amor, porque chega de só apanhar. Sirva. Como servir? Como eu sei que eu sou servo? Tem gente aqui que é servo de Deus. A igreja é composta de servos de Deus. Então, eu vou fazer aqui um diagnóstico, apresentar para você as características dos servos que imitam Cristo. Primeiro, servos não se importam de serem reconhecidos pelo que fazem. Porque o que é ser um servo, meu Deus do céu? Aquele que faz. Me ajuda, o que é um servo? Aquele que faz. E tem gente que não quer ser reconhecido pelo que faz, não. Quer ser reconhecido pelo que é. Igual meu irmão que estava virando desigrejado. A gente cheguei na ceia, aí Daniel não estava na ceia, aí eu mandei a foto da bateria vazia para ele. Aí ele mandou interrogação, eu mandei outra interrogação. Aí ele entendeu e falou assim comigo: só estão sentindo falta pelo que eu faço, né? Eu disse, é. Ele disse, mas eu quero ser valorizada pelo que eu sou. Eu disse assim, você sabe por que você ama Jesus? Ele não respondeu. Eu disse, eu sei que tu não sabe, mas eu respondo. É porque Ele te amou primeiro. Aí ele disse, não entendi. Eu disse, eu explico. Você só o ama não pelo que Ele é, mas pelo que Ele fez. Se Ele não tivesse encarnado, morrido, ressuscitado em seu lugar, você não o amaria. Logo, seu amor por Ele é resultado do que Ele faz e fez. Se Jesus, que é Jesus, se deixa ser reconhecido pelo que fez, tu é lindão. E quer ser reconhecido pelo que é. Não será por isso que você não faz falta quando sai? Por quê, pastor? Você não faz nada. Você não deixa marcas. Será que sua saída, ao invés de fazer falta, não é um favor? Mateus 7,16, Jesus disse, pelos frutos se conhece as árvores. Então, se eu estou numa comunidade chamada igreja e eu sou servo, eu não tenho problema algum que alguém se esqueça do meu nome, mas se lembre do que fiz. Por que eu estou aqui na tribuna? Porque eu prego. Por que os irmãos estão tocando? Porque tocam. Irmão, não abandone o seu posto. Irmã, não abandone sua missão. Está funcionando. O que você está fazendo na mídia, na técnica do som, na diaconia, faz a diferença. Que desapareça seu nome, seu rosto, mas que seu serviço seja lembrado. Que seu serviço edifique a vida das pessoas. Que seu serviço não complique o culto, mas facilite o culto. Por que eles são servos e não se incomodam quando apenas seu serviço se destaca? Pois eles sabem que quando Deus coloca uma necessidade na frente deles, eles veem essa oportunidade para crescer como servo. E a oportunidade de servir não dura muito tempo. Então você precisa aproveitar para crescer com o seu coração de servo. Jesus na cruz serviu o ladrão, hoje estará comigo no paraíso. Jesus serviu João, eis aí tua mãe. Serviu Maria, eis aí teu filho. E hoje ele serve a nós. Romanos 8,34.
Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus é o nosso intercessor. O que é ser um servo que serve com alegria na sua igreja? Segundo lugar, compor tarefas, cumprindo responsabilidades. O servo honra o compromisso, não deixa o serviço pela metade, não desiste no serviço difícil e sabe que pedem a ela e pedem a ele para servir. Por quê? Porque é o melhor? Não, porque é confiável. Isso é ser servo no reino, cumprir responsabilidade. E se falhar, pede desculpa. Se falhar, tem que haver justificação, justificativa. Salmo 12, verso 1. Salva-nos, ó Senhor, porque faltam pessoas retas. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Paulo, enviando um diácono na sua frente, Filipenses 2,19. Meu desejo no Senhor Jesus é que em breve vos enviarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Olha o que ele vai dizer sobre Timóteo. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele está dizendo, eu tenho muitos obreiros ao meu redor, mas igual Timóteo, que eu sei que irá e voltará para cumprir esse serviço, eu não tenho. Confio nele, acredito nele. Por quê? Porque Timóteo era um servo que cumpria suas responsabilidades. Saber o valor do compromisso, assumir obrigações, não como algo casual ou descartável. Servo tem coração sincero. Servos na causa de Deus olham a vida como Cristo carregou a cruz, um compromisso inalterável. Mateus 4 é a tentativa para tirar o servo da cruz. Lança-te daqui abaixo que você fica famoso, não precisa morrer e ressuscitar. As pessoas vão te aplaudir porque nenhum mal te aconteceu. Jesus disse não, se prostre diante de mim e eu te darei todos os reinos da terra. Não precisa morrer e ressuscitar para justificar um povo e depois voltar para reinar na terra com esse povo. Não, se prostre rapidinho, eu te dou os reinos da terra. Jesus disse não. Em João 7, quiseram levar Jesus a rei. Como rei, ele não poderia ser crucificado. Ele disse não. Pedro pegou Jesus pela mão, levou para o cantinho e disse, para a cruz? Não vai não, tem misericórdia de ti. O Senhor não vai para a cruz. Aí Jesus disse, para trás de mim, capeta. Um compromisso inalterável. Se é para a glória de Deus, se carrega o nome de Deus, faça o máximo para ser bem feito. Faça o máximo para edificar quem está te acompanhando, te escutando. Se esforce para que você seja um facilitador da vida das pessoas, que você seja uma ponte e não um cavador de abismos. A terceira característica do servo é disposição. Veja, Jesus no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 10, eu vou mostrar para vocês agora a palavra que mais se repete em Marcos sobre Jesus, que é o evangelho do servo. Nunca esqueça isso. Marcos é o evangelho do servo. Mateus, Jesus é rei. Lucas, Jesus é o homem perfeito. João, Jesus é Deus. Em Marcos, Jesus é servo. Qual é a palavrinha que mais se repete lá? Marcos 1:10. Logo saiu da água.
Marcos 1,12, logo o Espírito o levou para o deserto. Marcos 1,20, logo chamou os discípulos. Marcos 1,21, logo entrou em Cafarnaum. Marcos 1,29, logo saiu da sinagoga. Se você for ler o Evangelho de Marcos, a palavrinha sobre Jesus é logo, logo, rápido, logo, logo. Por quê? Porque servos não perdem tempo. Servos não perdem tempo. Irmão, o feed do TikTok. Ainda tem gente que tem tempo para comentar, para rir, para zombar, para questionar. E o feed do Instagram também não tem tempo. E o feed do Face, e vai para o YouTube, e vai inventando mais plataformas. E você vai perdendo tempo, emburrecendo. Vendo a vida das pessoas, se comparando com gente falsa, com gente que você não conhece. Um livro poderia estar sendo lido, um livro da Bíblia poderia estar sendo meditado, um livro sobre Cristo poderia estar tendo suas anotações. Logo fez, porque servos estão sempre disponíveis. O eis-me aqui, no coração do servo é permanente. Se você quer se desenvolver como servo, como serva, não perca tempo. Outra característica de quem tem ou quer ter um coração de servo: interesse em ajudar as pessoas. Gálatas 6,10, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Só não pode fazer a todos, porque não existe o todes. Faça o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da família da fé. Sirva a todos, mas de preferência sua igreja. Eu não dizimo na minha igreja, eu mando dinheiro para quem eu quiser. Eu não ajudo na minha igreja, eu ajudo em outro lugar. Vá congregar em outro lugar. Especialmente aos da nossa família da fé, a sua comunidade onde você ceia, sua comunidade onde você é edificada pela palavra, sua comunidade onde a equipe de louvor ora, jejua, ensaia para te conduzir no louvor a Deus, sua comunidade onde a liderança se esforça para que você tenha uma escola dominical, uma conferência bíblica, um congresso. Faça o bem a todos, principalmente aos que fazem parte da sua família na fé. Vamos parar com esses grupinhos que Paulo em Filipenses 2, quando trata de contenda, ele chama de facção. Tem facção nas igrejas, igual tem no Rio de Janeiro. O grupo das irmãs mais velhas que fofocam das moças, o grupo dos jovens que desprezam os mais velhos, os crentes mais antigos na igreja que desprezam os mais novos que não respeitam a história, e a gente vai criando facções na igreja. E aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Somos todos servos uns dos outros para nos complementarmos. John Wesley escreveu: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você pode. Enquanto você pode, a pessoa que você pode, na hora que você pode, pelo meio que você pode. Por que ele destaca enquanto você pode? E Paulo diz isso também em Gálatas 6. Por que o pode, a capacidade está aqui? Porque você pode doar sem doer. Você pode cuidar das famílias alheias sem sacrificar a sua. Você pode cuidar de seu tempo sem abrir mão da eternidade. Provérbios 3:28 diz: não diga ao próximo, espera até amanhã, se você pode ajudá-lo agora. Além de preguiçoso, você é mentiroso. Amanhã é Faraó. Moisés chegava e dizia: deixa o povo ir agora, rapaz. Sirva o povo, ajuda o povo, rapaz. Amanhã, praga. Amanhã, praga. 10 amanhãs, 10 pragas. Então sua vida pode estar sendo atrasada porque você está tendo prazer em atrasar a vida das pessoas.
E no final, Faraó se tornou a própria praga, pois por conta dele, a economia do Egito foi destruída. O administrador se tornou o destruidor. Por quê? Porque estava atrasando a saída dos filhos de Israel. Portas abertas sobre nossas vidas podem ser colheitas de portas que abrimos para outros irmãos. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, nem toda porta é para tu. O fato de Deus ter te dado a chave é para que você abra para outros. Reconheça que não é sua área, não é sua hora. Tem alguém que pode entrar, tem alguém que pode passar, mas só faz isso quem tem coração de servo. Essa agora eu vou te perturbar. Eu estou aqui para isso mesmo. Servos servem fora de seu propósito original. Você não é serva. Você não é servo se não tem disposição para servir fora daquilo para o qual você se preparou. Servir apenas quando me é conveniente não me torna servo. E Deus testa o nosso coração, nos pedindo para fazer aquilo para o qual não fomos formados. Pastor, essa não é a minha chamada. Sua chamada, acima de qualquer especialização, é ser servo. E servos servem fora do seu propósito original. Eu vou fazer uma pergunta retórica aqui que eu anotei. É preciso habilidade... É uma pergunta. Desde quando é preciso habilidade especial para, depois de uma reunião, coletar lixos? Desde quando você precisa ter uma habilidade especial para ajudar alguém que necessita daquilo que você pode fazer? Isso não é questão de habilidade, gente, é questão de caráter de Cristo formado em nós. Lembra de Davi? A resposta é rei. Vou fazer a pergunta. Olhe para mim, por favor. Qual era o chamado original de Davi? Ser o quê? Rei. Mas como que ele entra na história de Israel? Carregando o lanche para os irmãos, obedecendo o papai. E depois que ele foi ungido, o rei ficou encapetado. Davi disse: eu sei fazer uma coisa que vai aliviar esse camarada. Vou tocar harpa. Seu chamado era reinar, mas ele foi tocar e cantar. Sirva fora de seu propósito original. Seu talento revela seu ministério, mas é seu serviço que revela seu coração. Não sei qual é seu talento, não sei qual é o seu título, mas se em alguma área específica a igreja precisa, alguém precisa de sua ajuda, sirva fora de seu propósito original. Pois aquela pequena tarefa que ninguém poderia fazer ou quererá fazer, só quem tem um coração de servo fará. Gálatas 6:3, Paulo disse: aquele que pensa que é importante quando não é, está enganando a si mesmo. O chamado de Moisés era libertar o povo no Egito, do Egito, perdão, mas ele começa defendendo um hebreu. Servir fora de seu propósito. O chamado de Paulo era plantar igrejas, escrever quase metade do Novo Testamento e levar o evangelho para a Ásia, a Grécia, a Europa. Mas quando precisou colocar graveto numa fogueira, ele estava lá. Todo mundo querendo se aquecer e Paulo colocando graveto na fogueira. Eu contei um testemunho numa igreja foi São Paulo. Quando eu morei em Brasília, o pastor Gesiel era o pastor da igreja. E numa terça ele disse: meus irmãos, nós temos alguns irmãos com dificuldade de virem à igreja na ceia. Vamos tirar uma oferta para comprar uma Kombi para a igreja. Eita glória, aleluia, aleluia, aleluia. Foi umas 4 terças para os crentes abrir a mão e o coração. Compramos a Kombi. Aí no outro mês o pastor Gesiel perguntou:
Quem se oferece para dirigir a Kombi, no culto de doutrina, na oração da madrugada e na ceia, pensa numa luta. No outro culto, quem se oferece, pensa numa luta. E aí no terceiro culto, o irmão Alean disse: eu, pastor, eu. Só que aí o irmão Alean não conseguia sozinho chegar a tempo nos cultos. E pediu ao pastor num culto ver se tinha algum jovem para ajudá-lo enquanto ele dirigia. Olhe para mim, por favor, irmãos. Enquanto ele dirigia, para abrir a porta da Kombi, para os irmãos subirem e descerem, para ele não precisar descer. E eu me disponibilizei. Algumas pessoas riram, que eu era mais magro. E aí, glória a Deus. Aí o menino aí se ofereceu, eu me ofereci. Já pregava. Era na época que eu pregava aqui, que o pastor me conheceu. Mas eu queria pregar mais. Como eu estudava, fazia um monte de pregação e não tinha agenda, eu criei uma estratégia. Eu disse: quando a Kombi lotar, eu prego na Kombi lotada. E aí eu abri a porta da Kombi, os irmãos subiam, eu gostava de fechar, que fazia o barulhão. Vum, pá! O bom era aquilo ali. A segunda coisa boa da Kombi é que eu ficava de joelho lá na frente e o banco era mola. Aí eu ficava assim, quando a Kombi estava cheia das irmãzinhas, dos irmãozinhos cansadinhos, eu, Bíblia, pregando, e um olhava para o outro: prega bem, né? E eu pregando, um olhava para o outro e dizia: oh, glória, aleluia. E aí meu ministério começou a se desenvolver ali na região como? Essas irmãs de história, esses irmãos reconhecidos na igreja, falavam: ó, traz o Eliseu, agenda o Eliseu, coloca o Eliseu. Não, tem que trazer pregador de fora, mas também a gente tem pregador aqui. E aí eu comecei a pregar nos congressos locais, congressos gerais, e olha onde Jesus me colocou hoje. Você precisa entender que quem é servo vai ter que servir fora de seu propósito original. Mas sabe por que você ainda não está fazendo isso? Porque você está se esquecendo de Mateus 20, 28. Sejam como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Não espere perfeição. Ele mesmo disse: quem é fiel no pouco será fiel no muito. Ou seja, você pode ser fiel no mínimo. Você pode ser fiel enquanto pouco sabe. Você pode ser fiel no serviço a Deus e à sua igreja enquanto pouco tem. Pequenas tarefas, pequenos atos, pequenas atitudes vão revelando corações de grandes servos para a glória do nome de Jesus. Eu entendi à luz da Bíblia Sagrada que nós vamos nos aperfeiçoando enquanto servimos. Seja como o Filho do Homem. Jesus é o nosso maior exemplo. Não veio para ser servido. Então, não murmure, não desvie, não abra mão do seu chamado quando você não for servido. Quando você não for servida, isso significa carregar a cruz de Cristo. Mas guarde uma coisa no seu coração: se você é semelhante a Cristo, enquanto os homens te rejeitam aqui, Jesus não te rejeita do céu. Jesus te sonda, Jesus te conhece, e nenhuma semente de um servo é plantada para apodrecer. Haverá colheita. Aquele que anda chorando e plantando voltará com alegria, trazendo seus feixes. O Espírito Santo está mandando dizer a alguém aqui: ninguém viu, mas eu vi. Ninguém aplaudiu, mas ele viu. Se ninguém reconhece, o que importa é que os olhos do Senhor estão sobre ti. Mateus capítulo 6, Jesus disse: são os hipócritas que servem para serem vistos pelos homens. Hipócritas oram para serem aplaudidos.
Hipócritas ofertam para serem elogiados. Hipócritas jejuam para serem admirados. Hipócritas servem para serem reconhecidos pelos homens. Se você ficar viciado no olhar humano, no reconhecimento humano, você vai se frustrar. Seja como Jesus. Ele não estava nem aí para o olhar humano. Sempre que se incomodavam e confrontavam ele, ele dizia: meu pai trabalha até agora e eu também. O que eu estou fazendo aqui foi o meu pai que mandou. Ou seja, ele estava sempre focado no pai. Se Moisés dependesse do olhar humano, exemplo, se Moisés dependesse do olhar egípcio, quem seria Moisés? Assassino e fujão, porque ele matou um egípcio e enterrou na areia. Agora vamos olhar como Deus olha para Moisés. Números 12. Moisés, o homem mais manso da face da terra. Gostei do glória e do aleluia. Moisés, o homem mais manso da face da terra. Quem chamaria Moisés de homem manso? O povo adorou o bezerro, ele derreteu o bezerro, pegou o pó e disse: bebam. E Deus disse: é manso, o bichinho é manso. Por quê, irmão? O olhar de Deus. Você olharia para Davi e diria: eu quero ser Saul, mas não quero ser Davi. Se você estudar pecados de Saul e pecados de Davi, moralmente falando, Saul era melhor do que Davi. E Deus olha para Davi e diz: segundo o meu coração, toca não. Esse é o olhar de Deus. E você fica aí querendo olhar humano, reconhecimentos humanos. Tu lembra do ladrão na cruz? A Bíblia diz que os dois criticavam o homem da cruz do meio, que estava dando a vida em resgate de muitos. Os dois zombavam de Jesus, mas de repente um deles viu que o homem da cruz do meio não amaldiçoava, não xingava, não reclamava, só orava. Então ele se arrependeu e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Se Jesus olhasse para aquele homem com olhar humano, ou se ele dependesse do olhar das pessoas, ele não passaria de um assassino. Só que Jesus olhou para ele com um olhar de misericórdia e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Eu estou te mostrando na Bíblia, faça para Deus. Se o marido não reconhece, faça para Deus. Tu já colocou Josué Gonçalves para ele assistir, colocou Cláudio Duarte para ele assistir, e nas conferências de casal tu foi, e quando ele estava apanhando, tu cutucou na costela dele: fala Deus. Mas não adianta, pastor, faça para a glória de Deus, minha irmã. E o contrário também serve. Não é porque tu é mulher que tu é anja. Tem mulher que é o Satanás. Ô varão, ainda que ela não reconheça, faça para a glória de Deus. Cuide dela, ame-a, zele dela, perdoa, cuide da sua casa. Cadê os varões? Nem para dar glória agora você presta, varão. Nas conferências de casais, só nós que apanha, varão. Dá um glória aí, varão. Faça para a glória de Deus, meu irmão. Porque o olhar de Deus é mais importante. Saulo meu Deus do céu, maltratava o povo, prendia o povo, forçava-os a negar o nome de Jesus. Aí em Atos 9, Jesus vai lá na casa de Ananias e diz assim: levanta, estou em pé, Senhor. Vai na casa de Judas, eu sei onde é que é, Senhor. Procuro por um homem. Que homem, Senhor? Saulo. Qual o nome? Aí Jesus disse: Saulo. Ele disse: esse homem mata, prende, ele é mau. É o olhar de Ananias. Aí Jesus disse: para mim, ele é um vaso escolhido. Vão isolar suas falas, vão distorcer suas intenções, vão te comparar injustamente. Aí você vai ficar em deprê por causa disso. Tu vai abandonar sua família por causa disso. Vai abrir mão da sua igreja, do evangelho, por causa de quem não tem o olhar de Deus. Eu vou perguntar para quem lê Bíblia: Deus é soberano? Deus é soberano? Sim.
Ele poderia estabelecer nessa reunião outras pessoas, se não vocês. Mas Ele nos colocou aqui para juntos entendermos e aprendermos com essa palavra. O que é que você tem de especial? Nada! Ele só quer que você seja como Ele. Isso te tornará especial. Refletir o caráter de servo. Ser cheio do Espírito de Cristo, que é o Espírito que nos torna servos. Então está na hora de pedirmos perdão. Está na hora de nos humilharmos diante de Deus. Pedirmos graça para continuar servindo pelo olhar divino e não pelos olhares humanos.